Bom dia a todos, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que a graça do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo nesta manhã, nossa sala. Aqui nós, todos os dias, temos a alegria de estudar a nossa lição, e você nesta manhã, junto comigo, pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma vez estudarmos uma lição importante nesta manhã de segunda-feira, o sábado e a criação. Quero dizer para você que é uma lição importantíssima para nós, propriamente, que vivemos nestes últimos dias. Compreender sobre a doutrina do sábado, a doutrina da criação, é algo muito importante para nós. Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção pelo nosso estudo, para que nós possamos aí ter um bom estudo. Querido Deus amado, bom Pai Celestial, os meus irmãos e eu agora vamos estudar a Tua Palavra. Alguns por ouvir os vídeos e, Senhor Deus, outros pela leitura da lição e a Bíblia, mas nós precisamos de qualquer forma do Teu Santo Espírito, o Espírito Santo do Senhor, que é o nosso Consolador, para nos ensinar estas verdades que são tão importantes para estes últimos dias. Em nome de Jesus, nós o imploramos a Ti esta bênção agora, Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos, o sábado e a criação. Deus nos deu o sábado porque o mundo precisa desesperadamente da mensagem reconfortante da criação. Tá? No século XVIII, quando a teoria da evolução tomou aí uma proporção muito avolumada, e conquistava o mundo intelectual, então Deus ele enviou uma mensagem de esperança, que é justamente o que nós estamos estudando em Apocalipse 14, verso de 6 ao verso 7. Tá? Queridos, Satanás, ele tem, desde o princípio, demonstrado o seu ódio contra Jesus, tá? E ele não quer de forma nenhuma que Jesus seja reconhecido como Criador e ele receba a adoração devida, a ele como Criador e Redentor. Então, se tem uma coisa que o inimigo de Deus ele tem, através dos seus maléficos esforços, feito com que seja tirado essa doutrina da compreensão do ser humano de que há um Criador que criou todas as coisas, e a observância do sábado mostra exatamente, queridos, que o nosso mundo e nós somos criados e temos uma origem. Fomos criados por Deus. Isso o inimigo não quer de forma nenhuma que você entende. E não é à toa que ele tem lutado principalmente dentro dos professores ou dos professos cristãos, de que muitos destes têm aceitado a teoria, de que realmente nós somos obra da evolução. Infelizmente, muitos que professam os cristãos têm aí demonstrado aí a sua crença na teoria, nessa teoria da evolução. E há outros que têm tentado e se esforçado para não se deixar ser elevado, mas o inimigo tem trabalhado para fazer com que muitos desses venham a crer que realmente Deus é o Criador, mas Deus levou
muitos séculos, milhares e bilhões até de séculos para poder terminar a criação. Com isso, queridos, a semana da criação, que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1 e 2, ela então deixaria de existir, e principalmente o sábado, já que a pessoa acredita que Deus é o Criador, Ele criou mesmo, mas que Ele levou aí centenas de bilhões de anos para poder concluir essa criação da Terra, do universo, tá? Logo, por que existiu o sábado? A maior das tentativas de Satanás realmente é fazer com que o sábado desapareça da mente do ser humano, como sendo um dia de guarda, um dia de santidade, um dia de descanso, porque desta forma, retirando a observância do sábado, então logo perde o sentido da criação, de 6 dias literais, 6 dias de 24 horas, em que Deus ocupou esse tempo para criar todas as coisas, tá? Agora, o ponto importante aqui, queridos, é que o inimigo de Deus, ele tem feito todas essas tentativas e é a sua luta desesperada. O objetivo principal aqui é fazer com que nós, como seres criados por Deus, ao desacreditar realmente que Deus não é o Criador, nós somos obra da evolução. Então, queridos, desta forma, Deus não merece ser adorado, tá? Não existe motivos, razões para adorarmos alguém que nada fez. Essa é a tentativa desesperada do inimigo, de Satanás. Mas aqui nós temos alguns textos, de Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso de 8 ao verso 11, Deuteronômio, capítulo 5, 12 a 15, e também nós temos Apocalipse capítulo 14, versos de 6 ao verso 7. Em Gênesis, queridos, nós encontramos ali que assim foram acabados os céus e a terra, e Deus, terminando no 7º dia, descansou, abençoou e santificou o dia 7º. Então aqui nós encontramos uma semana literal, em que Deus ele ocupou esta semana para criar o universo, criar todas as coisas, tá? E ao término da criação, ele também cria o 7º dia, o sábado, não para trabalhar, mas nesse dia o próprio Deus, para exemplificar a nós, nos dar o exemplo, ele descansou e depois ele abençoou e santificou, separando de todos os demais dias, fazendo deste um dia importante, um dia santificado, porque ele identificaria exatamente, queridos, a nossa origem. Ele demonstraria de onde nós viemos, tá? Saímos das mãos do Criador, fomos criados por Deus, tá? Uma vez, queridos, não aceitando o sábado como um dia memorial da criação e um dia de repouso, um dia de santidade, então logo eu estou perdendo a noção, de que realmente Deus é o Criador de todas as coisas e nada aconteceu exatamente em uma semana literal, tá? Muito bem, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, nós temos ali a inscrição dos 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, tá? E ali, bem no centro da lei, a lei moral dos 10 mandamentos, nós temos o 4º mandamento, que é exatamente, queridos,
chamando a nossa atenção para a observância do sábado. Deus, ele estabeleceu de forma escrita, né, para o povo de Israel, quando Deus as tirou ali do Egito, tá? Mas não somente para o povo de Israel, porque o sábado nós encontramos ele no capítulo 2 de Gênesis, lá na criação, quando não existia nenhum judeu. Então logo o sábado ele é desde o princípio. Deus já estabeleceu ali na criação, tá? Como também toda lei moral, é óbvio. Mas por escrito mesmo para o povo de Israel e propriamente também para nós. Como o sábado é desde a criação e ele é eterno, não foi somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Ok? E em Deuteronômio capítulo 15, verso de 12 ao verso 15, nós encontramos ali a confirmação, tá, dos 10 mandamentos, dando ênfase à importância de que também tem alguns pontos importantes, além de demonstrar a criação, também a redenção. Porque o povo de Israel, ao ser redimidos, tirado ali da escravidão do Egito e levado para a terra prometida, que Deus o havia prometido, a Canaã terrestre, então Deus está dizendo, vocês lembrem que uma vez vocês foram escravos, né, lá no Egito. Quando o Deus chama a atenção dizendo, olha, lembre-te do dia de sábado para o santificar, tá? 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, tá? E nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. E aqui Deus faz mais, dá mais uma ênfase. Ele diz assim, olha, para que o teu servo e a tua serva também descansem nesse dia. Lembrando que uma vez vocês foram escravos no Egito e agora vocês são libertos. Então, queridos, aqui entra a importância da observância do sábado, que além do sábado identificar para nós a nossa origem de criação, saímos das mãos do Criador, foi Deus que nos criou, ele também nos redimiu. O sábado também nos leva à remissão. Cristo Jesus, depois que nós pecamos, os nossos primeiros pais decidiram quebrar a aliança e transgredir a lei de Deus. Então aqui, queridos, também Deus, através do sábado, demonstra o quanto ele demonstra o seu desejo, a sua ansiedade para também nos redimir, para nos salvar. Porque nós somos também escravos do pecado, como o povo de Israel era escravos no Egito. Tá? O sábado demonstra claramente para nós, né, que Deus ele nos criou e nos salvou, nos redimiu. Eu quero dizer para você que guardar o sábado não te salva. Guardar o sábado, querido, não te dá o direito de você reclamar diante de Deus a sua dignidade de salvação. O sábado demonstra de uma forma clara para mim e para você a necessidade que nós temos de um Salvador. Para sermos libertos da escravidão do pecado, nós precisamos de um Salvador, Cristo Jesus. Foi Ele que nos salvou, é Cristo que nos salva. Tá? Muito bem. Nós encontramos também a observância do sábado, por exemplo, em Apocalipse 14, verso 6 e o verso 7. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar a todos os habitantes da terra, tribos, nações, línguas e povos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juiz, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E quem é esse Criador que merece e deve receber a nossa adoração? Ele é o Criador de todas as coisas, ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas.
E quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 20, verso 8 a 11, ali mostra de uma forma clara para nós o quarto mandamento, quem é esse Criador? É o nosso Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. No 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Tá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, abençoou e o santificou. Então, queridos, veja aqui que João, lá em Apocalipse 14, ele chama a nossa atenção, nos levando à criação, tá? E mostrando de uma forma clara que o sábado identifica para nós quem é esse Criador, de onde nós viemos. Tá? Então, queridos, por isso a tentativa do inimigo, o seu esforço enorme para tirar o quarto mandamento da lei de Deus, e muitas tentativas ele já fez e continua fazendo, principalmente agora dentro do mundo cristão, né? Insinuando que o quarto mandamento ele foi abolido por Cristo Jesus, pregado na cruz, e não há necessidade de guardar, de observar, de santificar este dia. Qual é a intenção que ele tem com esse objetivo? Se não é exatamente fazer com que nós perdemos, né, venhamos a perder o sentido da criação e principalmente a nossa identificação de onde nós viemos. Tá? E então, queridos, todas as tentativas ele tem feito. E propriamente no século XVIII, um dos maiores esforços do inimigo, foram estabelecer pelo mundo inteiro, através da ciência, em insinuar ou ensinar de que nós somos obras da evolução e não da criação. E isso tem crescido de forma absurda no mundo, tá? E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. E esta mensagem especial que Deus pediu para que fosse anunciado a todo mundo, de Apocalipse 14, versos 6 e 7, tá? Para que todos possam ouvir, é a importância exata, queridos, de nós não envolvermos nesta teoria da evolução, esquecendo da nossa origem, de onde nós viemos, tá? Que viemos das mãos poderosas do nosso Criador. Então, queridos, eu digo aqui para você quanto é importante você estudar a Bíblia. Não simplesmente ler, mas estudar mesmo, assim, comparando verso por verso, tá? Ponto por ponto, né? Com relação à criação e à nossa redenção, pedindo a orientação de Deus para essa compreensão, para que nós não sejamos iludidos, queridos, com essa maléfica teoria, né, ensinada aí pela evolução, de que nós não temos origem, somos aqui obra do acaso, estamos aqui, sabe, sei lá, nem sabemos o porquê viemos a existir, porque o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso fim. É isso, tudo isso que o inimigo de Deus quer. Então, que Deus realmente te abençoe, e digo a você a importância que é estarmos durante esta semana estudando esta tão importante lição, né, falando aí sobre a importância da criação e a observância do sábado. Fica aí o meu convite a você. Vamos estar juntos, estudando mais e mais a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, um bom trabalho para você, que Deus realmente esteja ricamente te abençoando. E até a próxima lição, tá? Se Deus quiser, com a sua graça.